Boa tarde, internautas do Facebook do PT na Câmara. Estamos ao vivo no Salão Verde, aguardando a entrevista coletiva dos deputados Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, do deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e do deputado Pancera, do PT do Rio de Janeiro. Eles vão falar sobre as medidas tomadas pelo Partido dos Trabalhadores em relação ao que vem acontecendo na caravana de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior líder popular do Brasil, que está sendo realizada e termina hoje em Curitiba, no Rio Grande do Sul. Para conversar com a gente, nós vamos iniciar o nosso bate-papo com o deputado Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, qual é a avaliação positiva que o senhor faz dessa caravana de Lula, que vem sendo com uma receptividade muito boa em relação ao povo brasileiro, um contato direto de Lula, com a vontade do povo brasileiro em relação a melhores condições de vida e distribuição de renda? A caravana é uma grande ideia do Lula de estabelecer um diálogo direto com a população brasileira, visto que nunca chega a todas as informações e de uma forma mais correta e real do que acontece através da grande mídia. E a gente trabalha muito a questão das mídias sociais, mas a presença do Lula nas regiões, nos locais, nas praças, gera uma comoção que só quem vive esse momento sabe disso. Eu vivi isso no Rio de Janeiro em dezembro. Passei 2 dias com o presidente Lula na Baixada Fluminense e depois na capital, e a gente sabe como isso movimenta milhares de pessoas, o choro das pessoas, o carinho que a população tem com o Lula, a retomada da juventude de compreender as bandeiras de esquerda, as bandeiras que olham mais para o lado social, distribuição de renda, ensino público gratuito, as cotas, né? São bandeiras que o PT defende historicamente e quando vai nos lugares, essa juventude que está surgindo agora busca o Lula e abraça o Lula. Na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a juventude fez um evento maravilhoso lá para o encerramento da campanha do Lula. E eu sei de amigos meus e parentes, eu sou gaúcho, eu morei no oeste catarinense durante bons anos e conversei com muitos amigos meus que vivenciaram a caravana do Lula lá nos 2 estados. E todos me falam que, a despeito da violência, daqueles que tentaram, aqueles grupos que tentaram estragar, né, e não conseguiram, as pessoas adoraram a presença do Lula, se consolidaram ainda mais com o Lula, abraçavam, beijavam e estão todos muito felizes de o Lula ter feito essa caravana nos estados do Sul. Parabéns ao Lula, aos brasileiros. Nós vamos seguir em frente. A caravana segue, enquanto os cães ladram. A gente vem acompanhando a caravana desde o início e... então vamos lá, vamos dar início a uma entrevista coletiva que o líder interino do PT, deputado Marco Maia, vai iniciar agora com a imprensa. Podemos começar, gente? Podemos. Deputado, vamos começar fazendo uma avaliação da caravana do presidente Lula? Primeiro, boa tarde aí a todos e a todas que nos acompanham neste momento. Nós estamos aqui com o deputado Paulo Teixeira, o deputado Pancera, Celso Pancera, da bancada do PT. Estamos aqui legitimados pela bancada do PT, que fez reuniões ontem, que realizou uma reunião hoje pela parte da manhã. Uma parcela significativa da nossa bancada, nesse momento, está se deslocando para Curitiba, onde vai participar, junto com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, com as lideranças sociais de Curitiba, do ato que deve acontecer agora, pela parte da tarde, encerrando a caravana que o presidente Lula fez pela região sul do país. E nós ficamos aqui com a responsabilidade de articular algumas medidas durante o dia de hoje e que tratam fundamentalmente sobre as ações organizadas que foram realizadas por grupos fascistas contra
a caravana do presidente Lula e que tiveram no dia de ontem o seu ápice, né? Ontem a caravana sofreu um atentado, onde foi alvejada por tiros, né, que foram realizadas por milícias que desde o início da caravana acompanham a caravana com atitudes completamente desprovidas de qualquer razoabilidade diante de um país que nos últimos anos tem se esforçado para viver numa democracia. A caravana, durante este período todo, realizou inúmeras atividades, todas elas atividades de massa, envolvendo milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Por onde passou, foi muito bem recebida pela população, muito bem recebida pelos cidadãos, pelos trabalhadores e trabalhadoras das cidades aonde ela esteve, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar toda a parte do Rio Grande do Sul da caravana. Foram 5 dias de atividades intensas, com a participação de milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que demonstraram ao presidente Lula e à caravana um carinho, um respeito e principalmente uma consideração enorme por tudo aquilo que foi realizado durante o seu governo e durante o governo da presidenta Dilma de bom a estas comunidades. Nós tivemos a oportunidade de visitar universidades, institutos federais de educação, obras que foram realizadas pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e principalmente discutir e debater os avanços que os governos de Lula e Dilma propiciaram a estas comunidades, né? Como, por exemplo, a criação de novas universidades federais, a criação de novos institutos federais de educação, a construção de rodovias, de postos de saúde, de programas sociais. Portanto, a caravana, neste aspecto, tem sido um sucesso absoluto. Agora, nós temos enfrentado, durante este período todo, a ação de milícias organizadas, e estas milícias têm praticado atos de vandalismo e de terrorismo contra os membros da caravana e contra, é óbvio, o presidente Lula e a presidenta Dilma. E o ápice disso nós tivemos, volto a dizer, aqui no dia de ontem, quando os ônibus da caravana foram alvejados por tiros. Isto nos leva a produzir uma cobrança sobre as autoridades estaduais, no caso do estado do Paraná, né, que, por incrível que se possa parecer, foi o primeiro estado a não dar a segurança necessária à caravana, e também uma cobrança sobre as autoridades federais, porque nós estamos, neste momento, diante de a existência de uma ação e de um crime político. O atentado contra a caravana, realizado ontem, com tiros que foram proferidos contra os ônibus da caravana, são classificados, na nossa avaliação, como um atentado político. Há aqui uma tentativa de assassinato do presidente Lula e também dos integrantes da caravana. Os tiros não foram dados ao alto, não foram atirados de forma lateral. Nós tivemos tiros que foram proferidos contra os ônibus onde estavam os integrantes da caravana. Ao que tudo indica, até o momento foram identificados 4 tiros que atingiram os ônibus e que poderiam ter provocado morte, né? Isto associado ao assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, a Marielle, na semana passada, e associado às ações que nós observamos em vários momentos da caravana, aos vídeos que nós temos já acesso, às gravações de áudio, às fotografias, aos depoimentos que nós já temos de pessoas que foram agredidas durante a caravana, aos depoimentos que nós temos e aos pronunciamentos que nós temos, inclusive, de alguns agentes políticos durante essa última semana, dão conta de que nós estamos de frente a uma escalada violenta de um setor fascista da sociedade brasileira contra o mundo da política. E, portanto, este tema não pode ser encarado de forma menor. Nós não podemos, de forma alguma, naturalizar
estas ações que estão sendo praticadas contra a caravana e contra um setor da política brasileira, né? Nós estamos, portanto, diante de crimes que são de ordem política. E se o deputado Paulo Teixeira e o deputado Panceira me permitem aqui, nós precisamos cobrar do Poder Público Federal a intervenção rápida da Polícia Federal, dos órgãos de segurança federais sobre este caso e sobre este episódio. Exatamente porque não é um crime, como hoje eu vi uma entrevista do ministro da Segurança, o Raul Junkman, dizendo que a Polícia Federal não irá investigar este caso dos tiros que foram proferidos contra a caravana, porque precisa ainda ver se houve, se é de conotação política ou não. Bom, nós não tínhamos nenhuma partida de futebol acontecendo naquele momento. Não havia absolutamente nenhuma festa acontecendo em nenhuma comunidade. Nós não estamos diante de uma briga de casal. Portanto, os tiros foram proferidos contra uma caravana política. Portanto, nós estamos diante de um crime político, de um atentado político no país, de uma ação criminosa e que nós temos todos os elementos já comprobatórios de que esta ação criminosa se dá de forma organizada. Só não enxerga isto quem não quer enxergar, ou quem tem outros motivos ou outros interesses que não os interesses de estabelecer e manter o Estado democrático de direito no país. Eu não estou aqui falando que o ministro Junkman tem esta opinião, esta posição. Talvez ele esteja mal informado neste momento sobre o que efetivamente está acontecendo. Nós, inclusive, queremos ir a ele, né, informá-lo sobre o que efetivamente está acontecendo, né, para que declarações como essa não se naturalizem, né? Nós tivemos também, parece que hoje já está sendo revista esta opinião, mas ontem o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo também deram, na nossa avaliação, declarações desastrosas, né, que ao invés de impedir que haja atuação de forma organizada desses grupos fascistas, estimulam este tipo de comportamento, este tipo de atitude. Portanto, nós não podemos de forma alguma, volto a dizer aqui, naturalizar ou achar que isso é normal e natural acontecer no Brasil. Não é normal, não é natural, não está dentro do Estado democrático. Está sendo realizado por grupos fascistas organizados, por milícias organizadas e que se sentem estimuladas, inclusive, com a participação de setores da própria segurança pública. Se nós olharmos os vídeos que têm aí espalhados pelas redes sociais, os áudios, vão ver que essas pessoas estão se dando ao desplante de dizer que estão, inclusive, sendo protegidas pela polícia, pelos órgãos de segurança para praticar estes atos terroristas, esses atos de atentados políticos contra a caravana do presidente Lula. Então nós vamos, a partir desta compreensão, a bancada do PT, junto com o Partido dos Trabalhadores, nós vamos encaminhar um conjunto de ações judiciais contra as pessoas que estão praticando estes atos, né, que já estão sendo devidamente identificadas, mas vamos também encaminhar ações para que o Estado brasileiro tome medidas e providências no sentido de coibir este tipo de manifestação, esse tipo de atentado, esse tipo de ação por estas milícias. Nós queremos encaminhar um pedido de investigação rápida à PGR, a procuradora Raquel Doge, o Ministério Público Federal precisa entrar rapidamente neste processo, nesta investigação, e vamos também encaminhar ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Segurança, né, que tome providências urgentes e com prioridade para tratar sobre esse tema. Se não fizer isso, nós vamos ter logo aqui na frente outras mortes, né, outros cadáveres, como já temos no Rio de Janeiro e como poderíamos ter tido ontem, quando esses tiros foram desferidos contra a caravana do presidente Lula. E volto a dizer aqui, gente, olha, nós não estamos... Até hoje nós temos para levantar um pouco os dados, as informações sobre isto. O artigo 109 da Constituição trata sobre o papel da justiça, o papel das forças políticas a nível nacional quando se tratam de crimes
políticos. Portanto, crimes políticos são de responsabilidade de esfera nacional. E, portanto, a União e os seus instrumentos, as suas organizações, as suas instituições precisam tomar frente, tomar pé desta realidade e a partir disso ter ações concretas para debelar esse tipo de situação. E nós temos também muitas ações que estão aqui no próprio Código Penal que precisam ser levadas em consideração nesse momento, como, por exemplo, o artigo 286 do Código Penal: incitar publicamente a prática de crime tem pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Portanto, está previsto no Código Penal isso. E nós temos casos concretos, está aí nas redes sociais para ver a incitação de crimes, a incitação da prática de crimes. Há um vídeo do presidenciável Bolsonaro, e é interessante que até agora ele não saiu em nenhum momento para dar nenhuma opinião ou nenhuma posição sobre isso, e boa parte das pessoas que estão cometendo esses crimes o fazem com camisetas, com faixas, defendendo a candidatura do Bolsonaro, portanto se colocam como sendo defensores da sua candidatura, mas há um vídeo dele de um ato que ele fez agora alguns dias atrás no Espírito Santo, onde ele fala literalmente que tem que matar, que tem que atirar, que tem que usar de armas de fogo para enfrentar os adversários políticos, que ele entende como adversários políticos. Então ali, por exemplo, nós temos já um caso típico de incitação ao crime e à violência. Nós temos o artigo 287, por exemplo: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crimes. Então, todos esses casos, o artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. A pena de reclusão de 1 ano a 3 anos. O parágrafo único: a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, uma alteração, inclusive, que nós fizemos aqui na legislação, na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Então, todos estes crimes aqui, todas estas punições, estas previsões que há legalmente na lei, neste momento estão sendo desconsideradas e não levadas em consideração pelos órgãos responsáveis por garantir a segurança dos cidadãos brasileiros, estejam eles aonde eles estiverem. Deputado, portanto, vocês vão representar o Bolsonaro por esse vídeo? Nós estamos analisando isso, já há representação contra o Bolsonaro em relação a este vídeo. O que não está acontecendo neste momento é a ação dos poderes que deveriam tomar as ações necessárias. Há uma incitação à violência de forma cabal, de forma clara, de forma objetiva, e agora não só a incitação, né? Está aí a violência praticada contra a caravana do presidente Lula. Bom, isso é o que eu tinha para dizer, aí eu deixo aqui com o deputado Paulo Teixeira, deputado Paulo... Vamos acompanhar o deputado Paulo Teixeira. Um pouco com vocês. Bom, gente, eu acho que é importante dizer o seguinte: com a morte da Marielle, com o assassinato da Marielle, e agora com os tiros que foram desferidos contra a caravana do presidente Lula, o Brasil está passando por um outro patamar da política, a violência política. A violência política remete a uma deterioração da democracia, uma mexicanização do Brasil. Quem está cometendo esses crimes são, em parte, parlamentares da base do presidente Michel Temer. Bolsonaro está também, mas tem parlamentares do PP incitando o crime, como foi no Rio Grande do Sul. Então são autoridades federais e, portanto, tem que ter uma investigação de natureza federal e, ao mesmo tempo, uma punição exemplar. Esses crimes estão sendo praticados via internet, através de páginas no Facebook, através de gravações no WhatsApp. Isso, a polícia precisa ter inteligência, precisa ter investigação, prender, punir, levar às barras dos tribunais. Estão formando milícias violentas no Brasil para praticar crimes políticos contra autoridades. Ontem tinham dois ex-presidentes, uma ex-presidente e um ex-presidente no ônibus, senadores da República, parlamentares e pessoas, cidadãos do povo que foram assistir
esses eventos que estão sendo agredidas. No primeiro caso, não é para legitimar, como foi a fala infeliz do Alckmin, do Dória e do Temer. Desastrosas. Não é o caso de assistir da poltrona e minimizar, seja contra quem for. Quando a Marielle, que era uma vereadora do PSOL, foi vítima do que foi, os setores democráticos se levantaram e exigiram a investigação, não esclarecida até agora, e a punição dos autores. Contra quem for, é inaceitável a violência política. E é por isso que nós vamos, como disse aqui o deputado Marco Maia, estamos junto com o deputado Celso Panceira, vamos ao ministro Raul Jungmann dizer da gravidade, inclusive porque esses crimes estão sendo praticados por pessoas da sua base parlamentar. Vocês têm nomes? Olha, eu tenho aqui o nome de um parlamentar, que é o parlamentar Heinz, do Rio Grande do Sul, que está incentivando esse tipo de crime. Jair Bolsonaro está incentivando esse crime. E outros, Jerônimo Gergen, vários parlamentares que aqui fazem parte do governo Michel Temer, tem ministros, e portanto é inaceitável esse tipo de ação política. Nós estamos já saímos muito da convivência democrática com o golpe. Agora estamos na violência política sendo praticada num período recente com dois fatos muito conhecidos do povo brasileiro e mundialmente conhecidos, que ontem os tiros contra a caravana do Lula tiveram repercussão internacional. E é por isso que nós não queremos esse tratamento, que é um tratamento de normalidade que está se dando a esse caso. Estão dando um tratamento, entre aspas, de normalidade, como se fosse naturalizando os casos, como se fosse da disputa política levar tiro, jogar pedra. Vocês têm levantamento de vídeo, tem Twitter, o que vocês têm? Nós temos várias gravações de pessoas combinando em relação a ações contra a caravana. Tem nomes de pessoas? Nomes de pessoas. Além disso, nós estamos coletando as páginas da internet. Além disso, vídeos como esse do Bolsonaro no Espírito Santo. Então, nós estamos nesta coleta para entregar à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. E, por último, esse irresponsável desse governador do Paraná. O governador do Rio Grande do Sul não é parte do nosso campo político, mas ele ofereceu escolta. O governador de Santa Catarina ofereceu escolta. O governador do Paraná sequer ofereceu escolta. E esse risco político se dá não só com as autoridades, mas se dá também com membros da imprensa. Porque vários jornalistas estavam na caravana. Um dos atingidos é a imprensa. Enfim, um ônibus de jornalistas. Então é um transbordamento da violência política no nosso país inaceitável. Eu diria o seguinte, uma degradação da política. Só para vocês terem uma ideia aqui, gente, ó. Mesmo a gente fazer o que o Cristiano está passando para a gente o tempo inteiro. Né? É todo mundo se juntar ali lá no Parque Barigui, no estacionamento ao lado da 277, seguir o caminhão do Cristiano, que foi acordado com a polícia militar, foi feita toda uma organização em cima, né, todo um trabalho que ele e a Narli fizeram, junto com a Paula Milani. Então é um pessoal de total confiança da polícia militar, né, não vai fazer besteira, não vai arranjar problema. Então, tá vendo? Isso aqui são gravações, nós temos várias dessas gravações das pessoas se organizando, tem essas informações, todas estão disponíveis e nós não acreditamos que a polícia não tenha também todas essas informações, não tenha condições de acessar essas informações todas que estão aí públicas. Né? Há vazamentos da forma, do modus operandi, de como estão sendo organizadas estas manifestações. Em determinado momento aqui as pessoas começam a falar, os tiros foram bem dados, né? É isso mesmo. Então parece que isto virou, né, uma coisa normal, natural, e se não houver uma ação, uma pressão forte do Estado brasileiro sobre essa questão, nós vamos ter aqui na frente outros
cadáveres, e não é isto que nenhum de nós, neste momento, está pretendendo. Panceira, antes de você tirar a dúvida, deixa eu perguntar. Não, só pra gente... Deputado Pancera, do PT do Rio de Janeiro. Complicado, que estejamos todos assustados com essa situação, mas é só pra gente, em termos de cobertura, entender que ações vocês querem tomar efetivas para mobilizar e para, enfim, fazer os órgãos envolvidos se mexerem. A primeira é essa ação importante que é da política. Não dá para aceitar que o governador do principal estado do país, a primeira reação dele seja elogiar e dizer que está se plantando, colhendo o que se plantou. O primeiro reflexo de um democrático, de um democrata, num atentado político é repudiar o atentado político. Não pode esperar o cadáver para depois falar. Então essa é a primeira ação. A imprensa e os políticos do campo democrático têm que estar atentos que tem um ovo de uma serpente sendo gestado na frente de todo mundo e estão achando isso natural, normal, porque está polarizando contra a esquerda. A gente viu no final de semana que passou um grande órgão de imprensa, grupo de imprensa no Brasil, tendo uma briga com o grupo MBL, tendo que pedir a retirada de uma página do ar de uma rede social, porque estavam publicando informações que o jornalista pediu para fazer uma entrevista. Eles anteciparam a divulgação das respostas e das perguntas. Então o que tem aqui é uma escalada na polarização política. A direitona brasileira, que estava quieta desde o fim da ditadura, está se levantando e gostando do assunto. Então a primeira coisa é a denúncia política desse processo. Os democratas desse país têm que estar atentos com aquilo que falam, e a senadora Ana Amélia tem que fazer uma autocrítica mais forte do que ela falou em relação ao final de semana. O governador Geraldo Alckmin já fez uma agora de manhã, mas tem que estar atento ao que se fala, porque depois do cadáver fica a falar. 2 tiros de ontem atingiram um ônibus da imprensa que acompanhava a caravana do presidente Lula. Não se esqueçam disso. Tem que anotar isso. A segunda coisa, a liderança do PT já está organizando um conjunto de ações para que nós possamos dar entrada amanhã ou segunda-feira no judiciário. A bancada estará toda aqui segunda-feira, e hoje um grupo foi para Curitiba, outro grupo ficou aqui em Brasília, né, com ações sobre o governo e sobre a Justiça Federal. Isso é crime federal. Nós pedimos ao ministro Raul Jungmann que reconsidere suas palavras, porque é crime político, é de esfera federal. Foi no Paraná, mas ele tem transbordamento e, claro, contexto político, e isso é crime federal. E nós queremos que a Polícia Federal entre para investigar esses grupos de milícias que agem aparentemente de uma forma autônoma, mas que começam a se organizar para agir de forma mais articulada e mais estruturada. Isso é muito importante que nós estamos fazendo hoje aqui. O PT está recolhendo informações, estruturando as ações jurídicas e, na medida possível, amanhã e segunda-feira, um conjunto de ações junto à PGR, junto ao Ministério Público, para exigir, e junto ao governo federal, para exigir que o presidente Temer dê uma fala firme em relação a isso, em defesa das eleições e da democracia esse ano, né? E também que coloque o aparato federal de investigação para prender os criminosos que atiraram na caravana do presidente Lula. Eu queria saber se o PT pretende desmobilizar as ações que têm sido feitas nesse período de pré-campanha, independente de prisão ou não do ex-presidente Lula, mas as caravanas vão continuar? Vão continuar. Nós não podemos aceitar esse tipo de pressão criminosa para impedir uma ação política e democrática. Talvez o sucesso dessas caravanas que esteja levando a essa relação violenta. E, portanto, nós vamos manter as caravanas e exigir das autoridades proteção para que não sejam vítimas dessa violência inaceitável que o Brasil há anos não convivem com esse tipo de violência. Deputado, só aproveitando a presença de vocês, sobre a tramitação de matérias, a votação, esse ritmo mais lento em ano eleitoral, o governo com aquela lista enorme de prioridades da pauta econômica, privatização da Eletrobras, remuneração, não consegue votar nada. Vocês acham que a base está desmobilizada, está difícil votar porque é ano eleitoral? O que está acontecendo que nada anda no Congresso? Olha, na verdade, nós estamos ainda impactados por um clima político no retorno
do recesso extremamente complexo. Nós tivemos aí pela frente o assassinato da Marielle, nós temos agora esses atentados políticos que estão sendo realizados na região sul e há, portanto, em função disso, uma desorganização na nossa avaliação da base de sustentação do governo golpista aí de Michel Temer. E mais as disputas óbvias entre eles. Há, nesse período, também uma reacomodação das forças políticas, que é natural em processos pré-eleitorais. As alianças nos estados começam a serem tratadas, discutidas também, as próprias alianças nacionais. E se nós fôssemos entrar aqui, estivéssemos num momento de naturalidade, de normalidade, no país democrática, nós neste momento estaríamos discutindo as composições e quem seriam os candidatos para a disputa eleitoral de outubro. O que não está efetivamente acontecendo de forma normal e natural. Nós estamos vendo aí uma proliferação de candidatos, o que, por consequência, esfacela também a base de ostentação do governo aqui na casa. Ontem mesmo tivemos o lançamento de um outro candidato, que vem articulado. 4 já, se eu não me engano, os candidatos na base do governo. O Rodrigo Maia, o Meirelles, o presidente do BNDES que saiu agora e o Alckmin. Então, o Temer. E ontem um sexto, então, que é esse presidente da Riachuelo aí que então há uma disputa na base do governo que paralisou a ação parlamentar desse governo. Eu queria só trazer aqui para vocês um grupo de WhatsApp, saiu num dos jornais Brasil de Fato, onde eles dizem o seguinte: tem que meter bala, aproveita que está de noite, mirar nos pneus, motor e bala. Então esse é o estímulo que está acontecendo aqui nas redes de WhatsApp. Tudo bem, gente? Bom, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, para conversar um pouquinho aqui com os internautas do Facebook do PT na Câmara sobre... Ontem o presidente Lula fez uma entrevista coletiva e ele ficou muito preocupado com o que está acontecendo na política. Ele falou inclusive em nazismo e tal, porque ele tem viajado, sempre viajou e nunca isso aconteceu. Qual é a análise que o senhor faz disso tudo? Olha, essa tampa que estampou a tampa da extrema-direita e do fascismo no Brasil foi a então oposição a Dilma Rousseff, foi coordenada por Aécio Neves. Eles que destamparam aquelas tampas em 2013, tentaram impedir que ela ganhasse, ela ganhou, tentaram impedir que ela tomasse posse, ela tomou posse, tentaram impedir que ela governasse e derrubaram-na, prometendo um Brasil melhor. Eles que destaparam essa tampa e agora virou violência política, porque quem está desmoralizado são eles. Eles estão desmoralizados diante da sociedade brasileira. Deputado, uma outra questão também, a gente tem, ontem eu realizei um programa no PT, no Facebook da Câmara, com a Benedita da Silva e a Luiziane, falando justamente sobre a intolerância, o ódio, que vem sendo disseminado no país, com fake news, com ataques a Dilma, com ataques a Lula. O que precisa ser feito para que a gente retome definitivamente a democracia brasileira? É eleição livre, democrática, Lula candidato. E aí, se tiver uma eleição assim, o resultado dela é que vai botar o Brasil nos trilhos. E outra coisa, não admitir, punir exemplarmente esses crimes que estão sendo praticados. Da Marielle, agora, esse crime foi praticado contra a caravana do presidente Lula e presidenta Dilma no dia de ontem. Pois é, para a gente finalizar justamente em relação a esses ataques, Isso aí é porque são de pessoas, uma minoria que não se conforma com o posicionamento do presidente Lula, com amor, com carinho que a população brasileira tem em relação ao presidente Lula e que ele é o preferido nas eleições de 2018. A presidenta nacional do PT, Gleice Hoffmann, ontem falou em entrevista coletiva que, inclusive, o ministro Jungmann havia sido avisado em relação ao cronograma da caravana e nada foi tomado. É isso, eles não tomaram nenhuma providência, o que faz com que eles também pratiquem crimes. Eles estão se omitindo diante de fatos que já foram avisados e que, se vier a configurar um crime contra a vida, eles serão corresponsabilizados, tanto o governo federal quanto o governo do Paraná, porque ambos não tomaram as providências cabíveis nesse caso, que é da proteção
àquelas pessoas que estão sofrendo violência política no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Muito obrigado, deputado Paulo Teixeira. Vamos agora conversar com o deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, depois dessa entrevista coletiva, o que o povo brasileiro pode esperar para que a democracia brasileira seja retomada na sua plenitude? Olha, eu volto a dizer aqui, nós estamos diante de ação organizada de milícias que atuam de forma organizada praticando atos terroristas e atentados políticos. Nós não estamos diante de um crime comum, não era uma partida de futebol, mesmo uma partida de futebol, mesmo numa briga familiar, mesmo numa festa de final de semana, não pode haver tiros, não pode haver atentados, não pode haver tentativas de assassinato. Então o que nós assistimos durante esta última semana, durante a caravana vitoriosa do presidente Lula pela região sul, foi um conjunto de ações organizadas por milícias muito bem equipadas, muito bem organizadas, com o intuito de praticar atos terroristas. O que nós vimos ontem, atiraram contra os ônibus. Isso é uma tentativa de assassinato, deve ser tratado desta forma. É um crime federal, não é um crime local, não é para o delegado. O delegado está fazendo o seu trabalho lá, nós não estamos aqui criticando o delegado, mas a atuação tem que ser federal, porque o crime é um crime político, e por ser um crime político é de competência da União e das instituições de segurança federais assumirem responsabilidade sobre a investigação e para efetivamente punir os responsáveis culpados. Há aqui também uma omissão, porque todos nós estamos recebendo, sabemos quem são as pessoas, estão aí no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, falando abertamente, estimulando o crime. Há parlamentares fazendo isso, estimulando a violência, estimulando os assassinatos, a utilização de armas, né, de fogo. Então nós estamos diante de um caso concreto que deve ter uma ação concreta por parte dos órgãos públicos, a não ser que todos estejam coniventes com isso, que haja uma grande orquestração entre o executivo, o judiciário e estas milícias para exterminar alguns políticos dos quais eles não concordam com as suas posições e com as suas opiniões. Se for isto, bom, aí nós vamos ter que buscar a guarida e ajuda e apoio internacional para intervir nesta situação aqui no país. Deputado, o senhor disse na entrevista coletiva que esteve com o presidente Lula na caravana no Rio Grande do Sul. Como é que ele está? Vamos falar um pouquinho para os nossos internautas, porque ele ontem, na entrevista coletiva, ele mostrou muita preocupação e disse que viajou muito. Ele relembrou as viagens que ele fez ao longo da vida política dele e que nunca aconteceu o que está acontecendo agora. O Lula está muito bem, em todos os lugares que ele passou foi muito bem recebido, fizemos atos maravilhosos, visitas fantásticas, aceitação da juventude, do povo trabalhador, do campo, da cidade, atos com a agricultura familiar, com o movimento dos pequenos agricultores, com o MST, com os sindicatos, todas as atividades foram maravilhosas. O Lula está muito bem, né? Está sendo muito bem recebido pelo povo trabalhador do nosso Brasil, do Rio Grande, da região sul. Agora, o óbvio está enfrentando aí essa tensão, está toda a equipe lá, está tensa, né? É difícil você estar na estrada recebendo pedras, está num ato político, a polícia coloca os manifestantes contrários, que são às vezes 20, 30, 40 pessoas a 30, 40 metros jogando pedra, jogando ovo. A gente poderia ter jogado as manifestações sobre essas pessoas, não o fizemos. Né? Ninguém teve nenhum tipo de atitude, não jogamos uma pedra, não jogamos um ovo, não jogamos absolutamente nada. Recebemos uma caravana democrática que faz parte da cultura democrática do país. O presidente Lula colocou isso muito bem, andou em várias oportunidades pelo país inteiro e nunca teve um comportamento e atitudes como esta. Nós estamos diante de comportamentos fascistas e que vão levar a uma guerra civil no país se não forem tolhidos, se não forem punidos, se não forem identificados de forma exemplar por parte do poder público federal. E há outras histórias da humanidade disso. Na década de 30, 40, os fascistas italianos começaram assim também e depois mataram mais de 600 crianças na Itália até que fossem contidos pela Segunda Guerra Mundial. Né? Então nós estamos diante de uma situação muito semelhante, muito peculiar no Brasil, que se o poder público não tiver a responsabilidade de enfrentar isto, de punir, de identificar e de cobrar dessas pessoas a responsabilidade, ali na frente nós vamos ter situações incontroláveis no país. Muito obrigada, deputado Marco Maia. E a gente retoma a conversa iniciada com o deputado Pancera a respeito da caravana de Lula. Deputado, diante de toda essa situação, o que o senhor poderia falar ao povo brasileiro sobre esses ataques, mas mais do que ataques, a retomada da democracia brasileira? Não, nós estamos denunciando isso, né?
o deputado Marco Maia acabou de falar com precisão, nós temos que denunciar essa escala da violência, que é uma violência contra um projeto de país, né? Quando a senadora lá do Rio Grande do Sul ataca o Lula e diz que tem que usar o relho, é porque ela é contra a reforma agrária. Ela não diz isso. Ela é contra a agricultura familiar e não diz isso. Ela é a favor da reforma trabalhista e não diz isso. O reflexo deles contra o Lula não é pessoal contra o Lula, é contra um projeto político que dirigiu esse país durante mais de uma década, que melhorou as condições de vida da população que mais precisava, que retomou o crescimento da economia, que colocou o país como protagonista de uma economia importante em todo o mundo, certo? E que eles querem matar esse legado. Então, o que nós estamos aqui assistindo é um ataque a um projeto político de nação, a uma ideia de nação de um Brasil que nós defendemos. Não se enganem. Primeiro a democracia, mas eles só atacam a democracia porque eles querem controlar a economia, querem controlar o país e matar o legado daquilo que o Lula, que a Dilma construíram durante seus governos. Então isso é muito importante falar. Outra coisa é um chamamento. Segunda-feira, hoje à tarde, o Lula estará em Curitiba. Todo mundo lá, né, na Boca Maldita, ajudando o Lula, fazendo volume, gritando com a gente. Eu não estarei, mas com a nossa militância, com os nossos deputados, senadores, com o nosso presidente Lula. É importante dar esse respaldo, essa solidariedade e dar um basta a essa violência. Na segunda-feira, o Lula estará no Rio de Janeiro. Nós faremos um grande evento no Circo Voador lá na Lapa. Todo mundo lá, a militância, os amigos, os parentes, aqueles que têm preocupação com o futuro do país, com o ensino público, com Minha Casa Minha Vida, com a reforma agrária, todo mundo lá. E depois, na terça-feira, em São Paulo, também o Lula estará lá protestando nas ruas de São Paulo. Então, nós temos um calendário de atividades e nós estamos pedindo a todos que compareçam. É a melhor forma de rechaçar e demonstrar o nosso descontentamento a esses ataques. E a defesa do legado do Lula, da Dilma, de um Brasil melhor para todos, é comparecer das manifestações. Muito obrigada ao deputado Celso Pansieri. E aqui a gente vai finalizando as transmissões do PT pelo Facebook do PT na Câmara, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde os jornalistas estão se preparando para fazer as respectivas matérias. A você que nos acompanhou, curta, comente e compartilhe. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Até lá.